Gritos de louvor, todos nós reunidos somente para adorar. Nesta festa santa, sua glória se manifestará. Então dance, igreja, então dance diante do Senhor. Então pule, 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 celebre ao Senhor. Então corra! Salve o Senhor. Então grite, aleluia! Então grite, 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 grande ao Senhor. Aleluia! Celebre, igreja! Olha o som! Hoje é dia de festa, vamos a casa do Senhor. Celebrar, celebrar a Deus, comprados e gritos de novo. Todos nós unidos, todos nós, somente para adorar. Nessa festa, sua glória estará. Então dance! Então grite, aleluia! Então corra! Então corra! Então dance, dance! Então pule, 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 celebre ao Senhor. Então corra! Então dance, dance diante do Senhor. Então pule, igreja, cada letra, hein? Então pule, 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 celebre ao Senhor. Então corra, corra, corra para os braços do Senhor. Então grite, aleluia. Então grite, mais forte, igreja. Então dance. Igreja, adore o Senhor, igreja, adore o Senhor Jesus, pule, exalte o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, com alegria, com essa alegria, meus amados, vamos lançar a rede, amém? Pegar muitas almas, quem aqui quer ganhar almas? Por Senhor Jesus,
Então vamos lançar o Rei de Amar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Não podia entender. Você ia me querer. Não sou a rede ao mar e querendo me pegar. Pegou meu coração. Aleluia! Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora eu posso entender e eu mesmo vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a rede ao mar. Muitas almas também vou, tantas que eu não poderei contar. Almas como as areias. Aleluia! Muitas almas também vou. Aleluia! Tantas contar. Almas lá em cima, na pontinha. Aleluia! Na pontinha. Lançou a rede ao mar. No coração. Hoje eu estou aqui. Foi Jesus que me escolheu. Foi Jesus me escolheu. Agora eu posso entender e eu mesmo vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Aleluia! Vou lançar. Tantas que eu não poderei contar. Almas. Vou lançar. Aleluia! Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar. Tantas que eu não poderei contar. Almas como tiras do mar. Igreja, vamos todos para discípulos diante do Senhor, igreja, amém? Aleluia! As palmas! Mais forte para Jesus, igreja! Mais forte! Aleluia! Ide, fazei discípulos.
lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas Também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, Jesus. Tantas que eu não poderei. Todos juntos! Aleluia! Vou lançar a igreja! Vou lançar assim! Vou lançar a minha rede ao mar. Tantas que eu não poderei. Amar como as areias do mar. Amar como as areias do mar. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Santo é teu nome, Deus! Santo é teu nome, Deus! Igreja, vocês podem ficar em pé? Quem puder, vamos pegar nas mãos dos irmãos aí, amém? Quem puder orar um pelos outros, vou chamar a pastora Rita aqui para ela fazer essa oração, amém? Glória a Deus, porque essa friagem, esse frio, não podemos mais estar. Porque o Senhor é bom. O Senhor, Ele é bom. Ele reinará com majestade em sua vida. Mas se você abrir o coração para Ele reinar em sua vida. Amém? Amém. Dá a mão uns aos outros, porque é a comunhão, né? Nós somos irmãos. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus, Ele sabe da dificuldade, da dor de cada um. Amém? Mas nós somos um povo e muitas vezes nós dizemos que somos fervorosos, somos pentecostais. Mas está uma nuvem de desânimo no nosso meio. Nós não podemos nos deixar abater. Por mais que doa, por mais que a gente veja as coisas na dificuldade, mas não podemos nos abater, porque o Senhor nos chamou para dar prosseguimento à obra dele. Independente de qualquer coisa, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vai estar, e Ele é que comanda a nossa vida, amém? Amém, irmãos? Aqui ninguém dá para forçar ninguém, mas se um sente uma dor, o outro consola, né? Somos irmãos em Cristo. E glória a Deus por isso, amém? Senhor Deus, mais uma vez nós continuamos na presença do Senhor. Ó Deus, teus olhos estão sobre a nação, teus olhos estão sobre os teus filhos, ó Pai. Deus, lembra de nós, lembra dessa igreja, lembra desse povo aqui reunido. Senhor, seja o que for que está trazendo abatimento, que está trazendo tristeza aos nossos corações, Senhor, é Tu que nos dá ânimo, é o Senhor que mexe com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, Pai, com o nosso coração. Paizinho, tenha misericórdia, Deus, adentra com o Teu poder divino em nossa alma, em nosso espírito, Senhor, que nós possamos estar conectados com o Senhor. Deus, forma em nós um caráter de filhos adoradores, aqueles, meu Deus, que têm uma fé inabalável, Senhor.
Senhor, que nós possamos estar conectados contigo, Pai. O Senhor diz que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, Pai. Derrama, Pai, o teu Espírito, Pai, da tua unção, que o verdadeiro amor, o início de tudo, volte aos nossos corações, Pai. Tira, meu Deus, essa tormenta, Pai, que não quer passar, mas ela vai passar, porque a tua palavra diz que tudo passa, Senhor. Traz o ânimo ao teu povo, aos nossos corações, ó Pai. O meu coração ele se entristece, Pai, mas o meu coração se entristece mais quando eu não adoro o Senhor. Que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Deus. Traz o ânimo para a tua igreja, Pai. Que nós possamos nos firmar na tua palavra, nas promessas do Senhor, na fidelidade do Senhor, que hoje nos deu mais um dia de vida, Pai. E o Senhor não opera em vão, opera em nossos corações. Seja quebrantado e traz, Pai, o acalanto aos nossos corações. Que teus filhos, meu Deus, possam entender que o Senhor é Deus, que tu é poderoso, que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Vem com o teu socorro bem presente, Senhor, e adentra, Pai, em nossos corações, Senhor, e traz a alegria do Senhor de volta, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, igreja? É para a glória do Senhor. Tenha ânimo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele reinará para sempre, amém, irmãos? Com majestade e poder, sabedoria, ações de graça. Ele bendirei ao Senhor para sempre, para sempre. Proclamarei que Jesus é bom. Jesus é bom. Ele reina com poder e majestade. Amém. Aleluias. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que tu és Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que tu és Senhor. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Aleluias. Ele reina, igreja. Ele reina em nossas vidas, em famílias, nas nossas igrejas, nessa nação. Aleluias. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei, aleluias. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que tu me amas. O Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade.
O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça. O Senhor reina, igreja. O Senhor reinará. Em justiça e verdade. misericórdia dura para sempre, para sempre. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos. Veja a sua alma. Veja aquela dor que você tem no coração, na sua alma, por talvez estar abandonado, por estar aflito, porque às vezes você levou palavras duras que você não devia levar. Às vezes você está falando assim: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não cuida de mim. Mas a sua misericórdia ela dura para sempre. Ela está sobre você, ela está sobre a sua família, sobre o seu propósito, sobre os seus sonhos. Ele reina sobre a sua vida. Abra o seu coração, igreja. Abra a sua alma. Abra a sua alma. Abra o seu coração. Fala: Senhor, Senhor, eu não quero mais viver, mas o Senhor é misericordioso na minha vida. O Senhor é misericordioso na minha vida. Então cuida de mim, meu Pai. Cuida, Senhor. Tira agora, Senhor, toda, meu Pai, frieza, todo querer de morte, de suicídio, meu Pai. Tira de mim, meu Pai, toda a alma doente. Tira de mim toda a alma doente. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Senhor, vem derramar, Senhor, águas vivas do altar, águas de cura, águas derramadas neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, reina, 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 Jesus, na minha vida, na minha família, nos meus sonhos, nos meus propósitos. Reina, Jesus, reina. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia para sempre. Aleluia! Aleluia! Oh! O Senhor é bom! Oh! Sua misericórdia. O Senhor é bom! Senhor!
Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Senhor é bom, sua misericórdia dura para Aleluia. Te exaltamos, meu Pai. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, meu Pai. Para sempre, sempre. Em teu nome. Em teu nome. Aleluias. Aleluias. vida aos mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao bem, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Lá em cima. Quem é semelhante ao Deus de dora os enfermos, que ressuscita os mortos, que liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Soa glória a outro não dará. Aleluia. Jesus sua glória. Aleluia.
Ele reinará. E ele reinará para sempre. Para sempre. E todos juntos. E ele reinará para sempre. E sempre. Como nosso Deus, quem é como nosso Deus, poderoso, poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso, mais uma vez, pra salvar. quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso Quem nas é? batalhas, Poderoso. poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Poderoso, e ele reinará. E ele reinará para sempre e sempre. E ele
Clama, igreja mais forte. Ele reinará. Pra sempre. Ele reinará. para sempre. Pra sempre e sempre ele reinará. Oh, ele reinará para sempre. Ele reinará. Ele reinará para sempre. Para sempre. Oh, Jesus. Nosso Deus, quem é como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus, quem é como nosso Deus, Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. e Ele reinará para sempre. Para sempre e sempre Ele reinará e Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará. Você pode aplaudir Jesus Cristo. Você pode glorificar o santo nome de Jesus. Louvado seja, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Nós já fizemos isso, mas eu gostaria de repetir hoje neste culto. Nós vamos sair dos nossos lugares e vamos procurar alguém que não é da nossa casa. Alguém que a gente não veio no mesmo carro. Alguém que a gente não acordou debaixo do mesmo teto. E nós vamos interceder por ele, orar por ele, clamar por ele, em nome de Jesus. Procure alguém, sai do seu lugar, procure alguém e ore por ele. Interceda por ele. Clame por ele, pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sendo derramado sobre a vida de cada um de nós. Aleluia, nós te rendemos, ó Deus. Aleluia, nós te rendemos, ó Deus.
Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai. E é o que nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, nós te rendemos a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, sem delongas, eu gostaria de pedir à igreja que abrisse a palavra do nosso Deus em 1 Coríntios capítulo 15. Não me atrapalha ali. 1 Coríntios capítulo 15. Amados irmãos, curve a sua cabeça, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Diante da tua igreja, diante do teu povo, diante da tua palavra, diante da tua presença, diante da reunião dos santos, neste culto que estamos reunidos a entregar a ti, a oferecer a ti, nesta, Pai eterno, reunião, Senhor Jesus Cristo, que nós oferecemos adoração, louvor a ti, que cada vez mais o Senhor possa se fazer presente e entregar, Senhor Jesus Cristo, o que queres para nós. Que o Senhor possa conduzir a nossa mente, o nosso coração a lugares, Pai eterno, onde não fomos. Que como bom pastor, leve-nos a pastos verdejantes, meu Deus, para que possamos nos alimentar, Senhor Jesus Cristo, da tua mensagem, da tua palavra. Seja ela, meu Deus amado Pai, um alimento de exortação, um alimento de esperança, de motivação, um alimento, meu Deus amado Pai, que nos leva, Senhor Jesus Cristo, a repensar nossos valores, meu Deus. Que cada vez mais possamos nos achegar a Ti, meu Deus, e todos os dias, Senhor Jesus Cristo, nos desapegarmos da forma humana, Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque convém que vivamos em espírito, porque Tu és espírito, Pai. Que cada instante que estivermos nesta terra, Senhor Jesus Cristo, que possamos ser fortalecidos pela força do Teu poder, Senhor Jesus. E que possamos todos os dias contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor Jesus. Porque, Pai eterno, nesta terra nada importa, Senhor. Porque somos passageiros. E estamos aqui de passagem, forasteiros nesta terra. À espera da carruagem que virá nos buscar, da trombeta que irá soar. E do nosso Rei que estará nas nuvens para recolher a Tua igreja, a Tua noiva. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E que o Senhor possa segurar nas nossas mãos. E conduzir, Pai eterno. Como um pai conduz um filho. Debaixo de tuas asas. Em segurança, Pai. É o que eu te peço. Desde já te agradeço, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Paz seja com todos, meus amados irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, hoje eu quero falar um pouco do que Deus tem trazido e das guerras que eu tenho tido um pouco dentro de mim. Eu quero externalizar um pouco a vocês, e eu creio que vocês também têm vivenciado um pouquinho disso, talvez na vida de vocês. Vira o ano de 2026, esse primeiro mês, eu acredito que vocês também têm percebido, têm sentido isso. Queridos irmãos, vocês sabem que o pastor Josias, ele foi fazer alguns exames,
E nesses exames que ele está fazendo, precisou ficar internado, porque na rede pública, para fazer exame com mais rapidez, eles internam, né? Porque se você for fazer exame, esperar a marcação de exames pelo SUS, demora meses, anos, e aí você vai e fica naquela coisa. E meus queridos amados irmãos, nós vamos caminhando na vida, e vocês conhecem a situação do pastor Josias, não conhecem? Vocês sabem a situação clínica do pastor Josias. Esses dias a médica pediu que os familiares fossem para o hospital para ela conversar um pouquinho. É porque o pastor Josias precisava fazer um exame, e esse exame, colonoscopia, ele tinha feito endoscopia. Já foi difícil para ele fazer. Difícil por quê, igreja? Por causa da situação dele, né? Vocês sabem. A endoscopia já foi difícil, e aí estava marcada uma colonoscopia para ele. E aí a médica chamou a gente para quê? Para que decidíssemos junto com ela. Ela explicou para a gente que para ele a endoscopia já foi difícil na situação que ele está. A colonoscopia seria mais difícil ainda. Só que, meus queridos amados irmãos, ela levou uma outra médica para conversar ali. Essa outra médica, ela basicamente trouxe a família para a realidade. Qual realidade, meus queridos amados irmãos? A minha oração sempre foi: Senhor, eu ainda tenho esperança que o Senhor pode curar o pastor Josias. A esperança do homem de Deus. Mas olhando o homem carne, a médica trouxe o homem carne para a realidade de que o pastor Josias não volta mais. Ele só está aguardando a hora dele. Ele não reconhece mais os filhos. A única voz que ele ainda lembra e reconhece é a da pastora Clélia. E, amados irmãos, desde o começo do mês eu já vinha sentindo aquele peso, aquelas coisas. Eu já estava até conversando com a Esté. Eu falava assim: Teté, ultimamente eu não tenho mais, sabe? Não tenho mais minha pegada. Eu vou vestir uma camiseta branca, eu vou vestir uma camiseta preta. Eu vou comprar um sapato preto, um sapato azul. Eu vou vestir uma calça cinza ou uma calça marrom. É um sapato da Lacoste ou é um sapato da feira. Tudo isso, as pessoas hoje neste mundo, elas estão fixadas, elas estão presas nesse tipo de coisa. Só que elas não entenderam o seguinte, que isso passa de uma mão para outra. Quem tem um iPhone aí, levante a sua mão. Isso. Por que você escolheu ter um iPhone? Vamos lá. Por causa da câmera. Tá, mas só tem esse benefício? Porque o quê? Ele não trava. Tá, mas qual o outro benefício? Passou 2 anos, qual o benefício do iPhone? Passou 2 anos, você que tem um iPhone, qual o benefício que você vê dele? Se for para vender, o preço dele não cai. Não é isso? Então você entende que se você compra ele, daqui 2 anos você pode vender e o preço dele ainda é bom, certo? Então daqui 2 anos você entende, você comprou ele sabendo que daqui 2, 3 anos ele não vai estar na sua mão mais, certo? O carro você comprou ele, daqui 3, 4 anos você já está entendendo que talvez você não esteja mais com ele. O seu iPhone você comprou ele, talvez você entende que você não estará mais com ele.
A roupa que você veste, talvez você saiba que daqui 2 anos você também não vai mais estar com ela. A comida que você tanto almejou comer, aquela comida lá. Quem já pensou em comer o tal do Wagyu? Quem já ouviu falar no Wagyu? Quem já ouviu falar de carne de Wagyu? Levante a sua mão aí. Nunca ouviu falar na carne de Wagyu? Wagyu é uma raça de boi. Se for essa raça de boi originária diretamente do Japão, Bia. Se for diretamente do Japão, pode chegar a R$1.000 o quilo dessa carne. Tem gente que almeja comer essa carne. Pronto, ele comeu, no outro dia virou o quê? Isso. Nós compramos o nosso carro, compramos o que nós queríamos, mas vai passando o tempo, ela vai se tornando obsoleta. Mas tem coisas ao nosso derredor que depois que se vão, nada substitui. Um pai, uma mãe, um tio, um avô, um irmão, um filho, depois que se vão, você não consegue colocar outro no lugar. E eu comecei a meditar nessas coisas, eu falei, Deus, no que mais nós estamos colocando valor? É como se o Javan olhasse para o pastor Altair hoje, e amanhã você olhasse e pensasse, esse rosto eu nunca mais verei. Nunca mais. Porque não é um celular que eu coloco no lugar. Não é um carro que eu possa sair hoje da minha mão, vai na mão de outra pessoa e depois eu posso trazer de volta para minha mão. É algo que saiu daqui e foi e nunca mais vai voltar. Nunca mais estará dentre nós. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Com o peso das coisas que nós estamos vivendo, meus queridos, Satanás ele está utilizando de todas as formas contra o crente, não é contra aquele que está lá fora, porque aquele que está lá fora já é dele, já está sobre o seu domínio, sobre a sua administração, sobre o seu cuidado. Aquele que está lá fora, ele acha que ele é livre. Tem certeza que ele acha que ele é livre? Vamos lá. Aquele que está lá fora, ele está amarrado à bebida, ele está amarrado ao cigarro, ele está amarrado ao pecado. Eu e você que fomos livres em Cristo Jesus do pecado, livres em Cristo Jesus das transgressões, livres em Cristo Jesus, você acha que ele quer fazer o quê? Quer pegar eu e você e levar de volta, por quê? Porque sabe que se eu e você virarmos as costas para Cristo, nós não conseguiremos voltar para trás. É por isso que nós, na nossa caminhada, temos um alvo nas nossas costas. E o que ele quer fazer com cada um de nós? Vocês sabem que as coisas estão sendo arquitetadas. E você pensa assim, não, é só no nosso mundinho aqui, ó. É só no meu mundinho que as coisas estão acontecendo. Meus queridos, amados irmãos. Efeito cascata. Alguém já ouviu falar no efeito cascata? Já ouviu falar, Bia, no efeito cascata? Efeito cascata, começa lá, vem, atinge aqui. Eu e você somos o centro do mundo? Não. Mas nós somos atingidos pelo efeito cascata. É ou não é? Tudo que está acontecendo, tanto lá fora, quanto ao nosso derredor, quanto dos nossos governantes, tudo está sendo orquestrado, administrado, e nós estamos sendo atingidos por efeito cascata. E eu não vou falar sobre economia, eu não vou falar sobre nada disso que eu estou dizendo na região espiritual, nas coisas espirituais, meus queridos amados irmãos.
O que nós víamos antes, algo que era feito no oculto, sendo trazido e sendo feito para que todos possam ver. Antigamente as músicas mundanas e seculares eram oferecidas para que elas fizessem sucesso, algumas delas, ou a maioria delas, eram oferecidas aos ídolos e às entidades no secreto, e elas estouravam. Hoje, elas estão sendo ofertadas nos seus altares, são a olho nu, em cima de palcos, nos seus clipes, mostrando para todo mundo. Basicamente, as próprias músicas estão se tornando a oferta ou o sacrifício para as entidades. O que era feito no secreto para que a música fizesse sucesso, hoje a música é a própria oferta. Nós víamos sendo feito, nós sabíamos, ouvíamos falar que o que era feito no secreto em relação a filmes, novelas, seriados, propagandas, bonecos, comida. Nós estamos sendo atingidos por efeito cascata. Pastor, e o que o senhor quer dizer com tudo isso? Ele está fazendo tudo isso para que a gente peque? Também. Mas qual é o alvo principal de Satanás? Você sabe qual é o alvo principal de Satanás? Levar para o inferno. Mas antes disso, ele precisa fazer algo em nós. Amarrar a gente também. Mas, amados irmãos, tem uma lei que até Deus respeita. Qual é essa lei? Livre-arbítrio. E Satanás não pode mexer, nem ele não pode tocar nessa lei, pastor Jabu. Que lei é essa, meus queridos amados irmãos? Ele quer convencer que Deus, Ele não existe. Vocês sabiam disso? Você quer um exemplo? Vamos lá. Eu estou dizendo Pastor Douglas, tá? Pastor Douglas. Sabe aquele peso que o pastor Douglas vem falando que eu tenho sentido? Desde o começo do ano, desde o começo. Vem sentido? Tem sentido aquele peso? E aí o médico traz a gente, o médico trouxe a gente, e aquilo vem sentindo. Amados irmãos, eu fui atacado. Abra sua Bíblia, ó, deixa marcado aí. 1 Coríntios, deixa com o dedinho marcado aí. Abra lá. Abra sua Bíblia. Deixa marcadinho aí, tá? Em 1 Coríntios capítulo 15. Deixa marcadinho aí. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O que está escrito aí? Olha só. Caros irmãos, 1 Tessalonicenses 2:1. Quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta, atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor
já tivesse chegado. Olha agora, versículo 3. Preste atenção no versículo 3. Olha aí, Bia. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá o quê? Segunda Tessalonicenses capítulo 2, é segunda. Isso. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá o quê? Virá o quê, meus amados irmãos? E ali está escrito o quê? O que é apostasia, meus queridos? Abandono da fé. E o que é fé? O que é fé, meus amados? É crer naquilo que você não vê, mas você espera. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo e eu espero. Eu espero com esperança. Isso é ter fé. Aí ele está dizendo, olha, antes daquele de vir a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que ele está fazendo, meus queridos amados irmãos? Ele está bombardeando o meu e o seu coração. Para quê? Para que eu e você peque também. Mas para que eu e você tenhamos um coração petrificado. A certo ponto onde eu e você abandonemos o quê? Por abandonar a fé, eu não creio mais em quem? E quem me liga a Deus? Jesus. Lembra que eu falei para vocês que desde o começo do mês, desde que a gente começou a orar, o propósito que nós fizemos, começamos a orar e eu estava sentindo aquele peso e tal. Quando eu fui para o hospital, meu amado irmão, eu comecei a ser bombardeado da minha família, não sei se perceberam. Mas, amados irmãos, de madrugada eu levantava a minha esposa, começava a me perguntar, amor, tá tudo bem? O que foi? O que foi? E sabe aquele sentimento, meus amados irmãos, de tipo assim... O mundo não tem cor mais. O mundo não tem cor, não tem mais alegria, sabe? Os próximos dias não tem. Você olha para os dias vindouros, olha que eu tenho 2 meninos pequenos ainda. Eu ia para trabalhar, voltava para casa, sentava e ficava. Davi falava, papai, vamos brincar. Eu falava, já vou, filho. E ficava, meus amados irmãos, pensando, olhando para as coisas vindouras, olhando para as coisas que vinham, falava, meu Deus, será que de fato o Senhor vem? Será que de fato o Senhor, sabe, quando começando a criar a dúvida, e aí eu digo de mim, meus queridos amados, eu estou dizendo de mim, eu estava sendo bombardeado. E eu creio que não só eu estou dizendo nesta área da vida, eu estava sendo bombardeado, e eu creio que não só eu, mas você também em outras áreas da vida, está sendo bombardeado não somente para que você peque, mas que você tenha um coração tão petrificado, que você abandone a sua fé a ponto de não crer mais, que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e em breve virá nos buscar. Criando em cada um de nós um coração tão duro, a ponto de abandonarmos a fé e em nós criar apostasia. E nos afastar tanto de Deus, capaz de nós sermos condenados juntamente com esse mundo. E eu estou dizendo bombardeados, às vezes na minha área, a área que eu estava sendo bombardeado era essa, que eu acabei de introduzir e apresentar para vocês, mas outros podem estar sendo no casamento, outros podem estar sendo no filho, outros podem estar sendo na área financeira, outros podem estar sendo na saúde, outros podem estar sendo dentro de você.
algo dentro de você que você não está conseguindo lutar, vencer, resolver dentro de você. Ou às vezes está juntando várias coisas, e Satanás está olhando essas coisas e está utilizando isso para colocar algo entre você e a sua fé, você e o teu relacionamento, fazendo com que isso fique abalado. Meus queridos amados irmãos, olha, preste atenção no que eu vou te dizer. O que nos liga a Deus é a nossa fé. O que nos liga a Jesus, escute, o que nos liga a Jesus Cristo e a cruz é a nossa fé. Porque o que nos liga a Deus Pai é Cristo. Se a nossa fé estiver interrompida a Cristo, Cristo não será ligado a nós, então automaticamente seremos desligados de Deus Pai. Quer outro texto, por favor? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Versículo 4, 6, 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. É no Novo Testamento. Isso. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram um dom celestial e tomaram-se participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram-se da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Você entende o que Satanás está fazendo? Não é só minando o seu coração, a sua relação com Jesus, na sua fé, atingindo a sua fé. Ele está trazendo dureza no seu coração, afastando você de Deus, fazendo com que você, minando a única possibilidade de você se manter e a única possibilidade de você ter chance de estar com Ele na glória. Amado irmão, eu poderia estar aqui abraçando você e jogando você, falando, vamos voar. Mas se eu falar para você, vamos voar, você está sendo atingido no seu calcanhar de Aquiles e você não está vendo, eu estou alertando você, eu e você. Porque, meus queridos amados irmãos, até 10 minutos atrás, até 2 horas atrás, até a noite passada, se eu não estivesse consciente do que a palavra de Deus estivesse falando comigo e deixasse o meu coração aflorar o que Ele estava querendo, amado irmão, é por isso, meus queridos, que viver a Cristo não é algo emocional. Não é algo que na gritaria eu vou junto, na palma que todo mundo está dando eu dou palma junto. É algo que na hora que o sentimento, que o coração está aflorando, a tristeza que o coração está querendo derrubar o seu corpo inteiro, a razão lembra do que a palavra de Deus nos ensina. Quando o coração está fazendo com que os seus olhos se derramem em lágrimas, aonde você não consegue enxugar e parar todas elas, a sua mente lembra do Redentor que vive através da palavra. É por isso que Satanás, ele não consegue atingir a sua mente, ele tenta tocar no seu coração, que é enganoso, e petrificá-lo.
É por isso que Deus, Ele sempre nos ensina, olha, você precisa ter mente espiritual. Por quê? Porque pela janela da alma entra. Quando chega no coração, ele pode até ficar alguma coisa, mas quando ele tentar sair, ele passa pelo filtro que é a mente espiritual. E na mente espiritual é que nós vamos filtrar o que fica e o que não fica. A capacidade de deixar dentro e tirar para fora vem do cérebro, da mente. É onde Satanás não toca e é onde nós temos comunicação direta com Deus. Amados irmãos, é nessa hora é que nós precisamos estar ligados com Jesus Cristo, porque Ele está tentando minar a minha e a sua fé. Eu não estava mais com vontade de orar, meus queridos. Eu não estava mais com forças para cantar. Eu sabia que eu tinha que orar, eu ajoelhava para orar e falava, Deus, estou aqui, Senhor. Mas as palavras não saíam. Os olhos até enchiam de lágrimas, mas não saíam palavras da boca. Eu até abria a Bíblia para ler, mas os olhos passavam no texto. Sabe, meus irmãos? E eu lhe digo uma coisa: os dias passarão e Satanás ele ainda mostrará ainda mais a força que ele trará contra a igreja do Senhor. Você acha que tá muito ainda? Não, meus amados irmãos. Porque Deus ainda fala na sua palavra assim, olha, eu abreviarei a minha volta. Por quê? Porque será tão pesado o que acontecerá, que eu precisarei abreviar a minha volta. Por quê? Porque ele será tão pesado que senão até os escolhidos não vão aguentar. E amados irmãos, esta igreja está anunciando isso para você e está alertando isso para você. Eu poderia aqui estar dizendo para você que seria um ano de 2026 maravilhoso. E eu quero dizer isso para você, será maravilhoso. Então vá, estude, trabalhe, busque sabedoria no Senhor, faça propósito com Deus, pague preço de oração e joelho, estude mais que os outros, trabalhe mais, busque ter experiência, busque ter mais sabedoria no Senhor, busque estratégia, busque ter mais nichos, busque nichos em outros lugares. Se você vai ser vitorioso, busque ser dizimista e ofertante da casa do Senhor, busque ser um homem honrado e justo, busque ser uma mulher íntegro com sabedoria, e Deus vai te abençoar. Mas a igreja do Senhor se reúne hoje aqui, e eu estou aqui para alertar a igreja do que virá, para que você e eu não nos afastemos do Senhor para o dia do Senhor, e esse dia quando chegar nós não fiquemos, e não sejamos julgados com este mundo, mas possamos estar com Ele, na ressurreição dos nossos irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Enquanto uns estão preocupados em pregar a mensagem
doutrinária, verdadeira, explícita da palavra de Deus, trazendo o paralelo dos acontecimentos reais do mundo, juntamente com o que a palavra de Deus explana. Outros estão vivendo algo fantasioso e trazendo uma fantasia para ouvidos que estão sendo acalentados dentro de bancos acolchoados, enganando o povo, levando o povo ao matadouro, enquanto está sendo orquestrado ao nosso derredor, mundo afora, os planos de Satanás. E Satanás tem cumprido o seu papel, já falei sobre isso aqui, fielmente, meus amados irmãos. Ele está cumprindo fielmente o seu papel. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus queridos? Cada um de nós temos as nossas lutas e temos as nossas guerras. E no 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 15. Foi o que nós abrimos. Eu gostaria que você lesse agora comigo. Apóstolo Paulo, lembrando, ele chega e ele está lembrando aquelas pessoas do que ele ensinou e do que ele pregou para as pessoas. E ele está me lembrando e te lembrando do que também foi nos ensinado um dia, Damiana, para que a gente não se esqueça. Para que mesmo que eu e você, Gustavo, estejamos todos os dias sim sendo bombardeados, a nossa fé sendo todos os dias desafiada, Carol. Todos os dias a nossa fé sendo desafiada, bombardeada, todos os dias. Nós precisamos sim continuar firmes, crendo na cruz de Cristo, irmã Áurea, no amor de Cristo derramado naquela cruz, no elo que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo nos une com Deus Pai, e na esperança de que Ele virá nos buscar. E daqueles que um dia já se foram, ressuscitarão primeiro, e nós nos uniremos com eles, para vivermos a eternidade com Cristo na glória. Diz assim o apóstolo Paulo: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, a qual também recebestes e no qual estáis firmes. É Paulo falando para mim e para você, viu, meu amado? Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção a palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi, o que ele primeiro transmitiu? Foi que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos, e é nisso que cremos. É isso que Satanás está tentando minar nos nossos corações. É nisso que cremos, é nisso que permanecemos, é nisso que nós não abandonamos, é nisso que nós nos agarramos.
que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, que Jesus Cristo na cruz foi pregado, o seu sangue derramado, o seu corpo dilacerado, o seu espírito entregue a Deus, ao terceiro dia ressuscitou, depois aparece ressurreto, vivo, depois ele ressuscitado, ele vai e está junto a Deus. É nisso que nós cremos, é nisso que nós temos esperança, é nisso que nós esperamos. É nisso que nós também cremos, que Ele breve virá nos buscar. É nisso que nós anunciamos, Gustavo. É nisso que nós nos firmamos, Carol. É nisso que nós não desviamos, viu, Jessen? É nisso, irmã Auras, que nós não desviamos. É nisso que nós não paramos. É nisso que nós continuamos batendo estacas e não olhamos para trás das adversidades da vida, viu, meu amado irmão? Nós precisamos entender que nas adversidades da vida tentarão minar a nossa fé, nosso elo com Cristo, mas nós precisamos nos manter firmes em Cristo Jesus. Ora, versículo 12, sim, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Se eu e você não entendemos e cremos que Cristo ressuscitou, por que ter fé? E por que ter fé se não cremos que Ele ressuscitou? Por que nos reunimos aqui se não esperamos que Cristo volte? Por que nos reunimos aqui se nós estamos mais preocupados com este plano do que com a volta dEle, com a espera que Ele venha? Por que vivemos mais os dias preocupados com o que está acontecendo aqui ou com a volta dEle? Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Somos os mais miseráveis. Por isso, o conselho eu quero dar ao concluir a mensagem desta manhã. Queridos amados irmãos, se a sua fé anda um pouco abalada, se Satanás tem achado lugar em bombardear o seu coração, procure andar com pessoas que têm uma fé fortalecida no Senhor. Se achei que há pessoas que têm Cristo verdadeiramente no seu coração. Não ande com pessoas que se dizem crentes, mas estão mais preocupadas com paleta de cores. Não. Não ande com pessoas que estão mais preocupadas com a revelação do dia. Não. Não ande com pessoas que estão mais preocupadas com a prosperidade que Deus lhe dará aqui na terra, do que os galardões que você poderá juntar nos céus. Não.
Não ande com pessoas que estão mais preocupadas em juntar tesouros nessa terra onde a traça consome, do que povoar os céus de almas, onde Deus deixou a tarefa de ir e buscar e pregar a toda criatura e todo aquele que tiver ouvidos. Não ande com aquela pessoa que está mais preocupada em falar sobre as coisas dessa terra. De 10 palavras que ela fala, 5 ou 10 são coisas deste mundo e 0 são coisas que vêm do alto. Procurem pessoas para você andar, que dentre 10 palavras que ela fala, 11 são para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nisto você estará fortalecendo e ajudando a fortalecer a sua fé. A fé, diz a palavra de Deus, que ela vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É a constante, é a repetição, é o martelar, é você estar sempre em constante ouvir da palavra de Deus. E não é, meus queridos amados irmãos, trazendo para si pregadores de estimação, aqueles que massageiam o seu ego, aquele que você deita na sua cama, passa um hidratante no seu pé, na sua mão ou no seu ombro, e você coloca ele para assistir, e ele começa a massagear o seu pé, sua mão, o seu ombro. Não. É aquele que é capaz de você sair da pregação dele tendo que ser arrastado fisicamente, mas espiritualmente vivificado pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Ande com pessoas que oram mais do que elas podem te falar. Ande com pessoas que valorizam mais jejuar do que o prazer de sentar-se à mesa com um prato de comida. Porque, meus queridos amados irmãos, nos dias que estamos observando que estão chegando, a nossa fé está sendo ameaçada. E andar com aquele que está fortalecido no Senhor é andar fortalecido por pares na trincheira. É se juntar a pessoas que na mesma fé estão lutando a mesma guerra, buscando o mesmo alvo, na esperança do nosso Rei Jesus Cristo voltar para nos buscar. Busque beber da água da fonte da vida. Busque estar recebendo alimento limpo, saudável e que te deixe forte. Se junte a pessoas que te abracem, que te exorte, mas que cuide de você. Porque chegarão pessoas ao seu lado que te exortarão, mas é aquele que te bate, te exorta, mas que te abandona, não sabe nem se está vivo no outro dia. Ande sim com aquele que te bate, que te exorta, mas no outro dia leva você, passa azeite em tuas feridas e cuida de você. Nós precisamos ter Cristo na nossa frente e ter a nossa família, a família de Cristo, para que possamos viver a fé, uma fé fortalecida em nosso Deus, para que a nossa aliança com Cristo, ela seja todos os dias fortalecida, e Cristo continue sendo o elo que nos liga a Deus Pai. Para quê? Para que na hora que, no dia do nosso Deus Pai chamar, eu e você estejamos preparados para ir com Ele. Eu não sei qual é o problema meu, eu sei. Eu não sei qual é o seu. Eu não sei qual é a dificuldade, a adversidade que você está tendo. A turbulência que você está tendo. Mas mantenha a sua fé em Cristo Jesus. Mantenha a sua fé em Cristo Jesus. Se preciso for, vá no meio do mato. Chora, grita, grita, grita.
Chama o nome de Jesus. Chama, grita, chama o nome de Jesus. Chama o nome de Jesus. Chama. E grita, grita. Esvazia. E fala: Deus, me ajuda, não me abandona. Dá-me força, Senhor. Não me deixa, Pai eterno, perecer, Senhor. Não me deixe enfraquecer, fraquejar no dia da dificuldade, no dia da peleja, Senhor, me dê forças. Seja o meu braço forte, seja o meu ajudador, Espírito Santo de Deus. Seja o meu ajudador, o meu Senhor. Seja o meu bom pastor. Seja o meu socorro em meio à dificuldade. Amém, meus queridos amados irmãos? Em nome de Jesus. Amém, Jesus? Você pode aplaudir o nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso? Glorifica o nome do nosso Deus. Glorifica o nome do nosso Deus, amados irmãos. Que Ele seja a força e a fortaleza. Em nome de Jesus. Igreja, eu queria fazer uma oração para minha família Viana. Eu queria chamar todos os membros da família Viana aqui na frente. Pastor Douglas, a Bruna, os netos, Luciana, Javan, Ana Cláudia, Esther e Rebeca. Vamos ficar aqui todos na frente. E vou pedir para a irmã Dami orar pela nossa família. Amém? Glória a Deus. Vamos reunir aqui toda a família. Nós sabemos que não é fácil a situação do pastor Josias, mas que Deus possa fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Paz esteja com todos. Amém? O pastor Douglas estava falando algo, gente, sobre o nosso pastor Josias. Esses dias eu estava na academia e eu falo com Deus onde eu estiver. E eu estava refletindo, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Eu fiquei com medo de falar para os pastores, para a minha pastora Clélia, porque tem coisas que nos entristecem, né? E eu recordei de algo que já tem muito tempo, tem anos, tem muitos anos, que o Senhor falava assim, estou falando isso para a igreja, e isso é para a igreja também acordar para si, porque assim como o Espírito Santo fala através de bocas que o Senhor usa para com o nosso pastor, como falou, pode falar também para nós, e tem muito tempo, o Espírito Santo trouxe no meu coração assim, filha, você lembra? Porque eu questiono, é o meu pastor, eu amo meu pastor, Então, assim, às vezes eu estou em casa, estou chorando porque a gente lembra do homem que nós conheceu, da pessoa a qual está. E nós somos humanos, a gente quer que as pessoas que a gente ama estejam bem conosco e, sei lá, nos ajude, nos aconselhe no momento certo. Você fica assim, sei lá. E eu falando com o Senhor, eu fui para a academia, eu estou lá sentada, já tinha até esquecido que eu estava falando para Deus. O Espírito Santo trouxe a mente, comentei isso até com a pastora Rita e com a outra pessoa. E eu senti vontade de falar com a mãe, né? Mas eu falei assim, é tão chato, é tão triste quando a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Eu não sei o dia nem a hora, o Senhor vai vir para todos nós. O Senhor trouxe a minha mente assim, filha, você lembra do aviso que eu entreguei na boca de uma pastora? Tem muito tempo. E isso foi falado. Se nós não consertarmos por amor de nós, nossa vida, o Senhor muitas das vezes nos desce a sepultura para que não venha nos perder. Foi em outras palavras que foi falado. E às vezes o Senhor pede que nós nos consertemos, e a gente fica na teimosia de querer viver um pouco do mundo, ou nos apegar ainda a coisas do passado, e o Senhor está voltando, o Senhor vai voltar para mim, para você, da maneira que Ele quiser voltar. Então a gente tem que estar atenta, né? A palavra do Senhor, o que o Senhor está falando com todos os nós todo o tempo. Estamos aqui nos unindo em fé, porque o nosso pastor, nosso irmão em Cristo, nosso pai Abraão, e aí o Senhor vai colocando
quem ele quer, mas o Senhor meio que tipo assim, eu também tiro quem eu quero. Então, a gente tem que aceitar a vontade do Senhor. Que queira ou que não queira, que nos doa ou não, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente tem que olhar para o Senhor e não para o homem que é falho. Então, é isso. Eu vou estar orando pela família do pastor Josias. O Senhor sonda o coração dele aonde está, ainda que não esteja falando, da pastora Clélia também. E assim, eu peço que vocês nos ajudem. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui estou, Jesus. Eu coloco em tuas mãos neste momento, Senhor, esta família, Senhor Deus, que o Senhor escolheu, Senhor Deus, para estar aqui, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, buscando mais e mais a Tua face, nos ensinando também, Senhor Jesus Cristo, não apenas, Senhor Deus, por pregar a Tua palavra, mas também como exemplos de pessoas, Senhor Deus, que têm princípios, Pai, pessoas, Senhor Jesus Cristo, que muitas das vezes segurou em nossas mãos, e tem segurado, Senhor Jesus Cristo, tem nos ensinado, Senhor Deus, por meio, Senhor Jesus Cristo, de ensinar a Tua palavra, o Teu caminho, Senhor Deus. Pai, neste momento eu quero colocar em especial, Pai, a vida do pastor Douglas, Pai. Eu quero que o Senhor cubra, Senhor Deus, o Teu servo com o Teu sangue, com o Teu poder, Senhor Deus, com a ousadia que vem do alto, Pai. Ó Deus, ele não entende muitas das vezes, Senhor Deus, o agir do Senhor na sua vida, a maneira que o Senhor, Pai, o pega, Senhor Deus, de jeito, Senhor Deus, mas é para crescimento, Jesus. E assim eu creio, Jesus. Eu peço ao Senhor Deus neste momento, ó Pai, que visite ele do alto da cabeça às plantas dos pés, ó Pai. Porque o Senhor foi quem preparou, Senhor Deus, e colocou neste lugar, Pai. Porque quem capacita o homem, Senhor Deus, não somos nós, Senhor Deus. Quem capacita é o Senhor. Deus, então eu peço ao Senhor Deus que desce com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a unção nova do Teu poder, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Para que ele não venha, Senhor Deus, pregar nos quatro cantos, Senhor Deus, do mundo onde o Senhor o levará, Pai. Conforme o homem quer, Senhor Deus, eu deseja e almeja ouvir, Senhor Deus. Mas conforme o Teu Espírito Santo queira falar, Pai. Ó Deus, que o Senhor deposite palavras segundo o Teu poder, a Tua vontade sobre ele. Que ele venha falar conforme o Teu Espírito Santo deseja modificar e libertar almas, meu Pai, que necessita do Senhor, Pai, este mundo. Pai, eu coloco a vida, Senhor Deus, da pastora Luciana, pastor Javan em Tuas mãos, cubra eles com Teu sangue, vai repreendendo todo laço, todo mal, toda retaliação contra a sua vida, sua família. Toma Esther, Rebeca em Tuas mãos, ó Pai. O DJ, Senhor Deus, cubra ele com Teu sangue, vai repreendendo todo mal, Senhor Deus, essa família é Tua, toma o Diogo, Ana Cláudia, Senhor Deus, em Tuas mãos, Senhor Deus, vai jogando por terra, Senhor Deus, toda angústia, toda tristeza, que eles possam compreender, Senhor Deus, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que eles possam também, Senhor Deus, seguir verdadeiramente, Pai, não os passos dos seus pais, mas os Teus passos, que os pais os ensinaram, Pai, em nome de Jesus, neste momento eu coloco a vida da Ana Jéssica também em Tuas mãos, ó Pai, pois ela faz parte desta família também, Jesus, a pastora Bruna. Cobre com Teu sangue seus filhos. Pai, em nome de Jesus, assim eu te peço. Todos os de longe e de perto, Senhor Deus. Assim eu os abençoo, Senhor Deus. Com Tua santa e eterna, Senhor Jesus Cristo, paz. Com Tua santa e eterna, Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Palavras, Senhor Deus, que a cada dia, Senhor Deus, nos ergue, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo a Tua igreja. Esse ministério não é nosso, não é deles, é do Senhor, Pai. E até aqui estamos nós, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Deus, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Estenda suas mãos aos céus. Nós vamos abençoar para que possamos ir para casa. Eu vou fazer uma oração, vou colocar os dizimícios, os ofertantes. Nessa mesma oração também vou apresentar o nosso jejum. Nessa mesma oração vou colocar os aniversariantes. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, por Tua presença maravilhosa em nosso meio. Podemos juntos em família, Pai, entoar adoração a Ti, a palavra cantada, a palavra, Senhor Jesus Cristo, ecoada através dos nossos louvores, através da nossa adoração. Obrigado pela reunião dos nossos amigos, Pai eterno, obrigado pela presença dos nossos visitantes e amigos, Maura, a Bia, que o Senhor possa derramar sobre a vida delas tamanha graça, tamanha presença, que o Senhor possa continuar visitando a vida delas por onde quer que elas forem, Pai. Visita, Senhor Jesus Cristo, a sua filha, Pai eterno, toda vez que ela dobrar os joelhos naquele quarto, Pai. Que ela possa, Senhor Jesus Cristo, ter as orações atendidas, Pai.
que ela possa se sentir confortada pela tua presença, Espírito Santo de Deus. E que ela possa saber, Jesus Cristo Todo-Poderoso, que ela sempre tem a tua presença junto com ela, Pai. Aonde quer que ela for, Espírito Santo de Deus. Também peço, Pai eterno, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, abençoar cada aniversariante, Pai eterno, deste mês, a Alice, a pastora Luciana, meu Deus. Pai eterno. Quem mais faz aniversário esse mês? Essas pessoas, Pai eterno, que o Senhor possa derramar da tua presença, Senhor Jesus, sobre elas, o teu poder, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu também oro, Senhor Deus Todo-Poderoso, por aquelas pessoas que estão com problemas na alma, no corpo, no espírito. Peço a Ti que o Senhor possa levar socorro, provisão, amor, graça, cura, libertação. Que o Senhor possa levar a tua presença, meu Deus. Que o Senhor possa mostrar que o Senhor é Deus, onde quer que o Senhor esteja, Pai, que essa pessoa esteja. Que o Senhor possa levar a tua presença. Aqueles que não puderam vir hoje, meu Deus, Pai eterno, não sei o motivo, mas que o Senhor possa visitar as casas, visitar, Pai eterno, o lar, que o Senhor possa levar o teu Espírito Santo lá, meu Deus, em nome de Jesus. Entregamos o nosso jejum na tua presença. Que o Senhor possa receber na tua graça, meu Deus amado Pai, a nosso sacrifício. Apresentamos nosso café da manhã para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Também apresentamos cada dizimista e ofertante da casa do Senhor, aquele que com gratidão, com liberalidade, com amor, oferta na casa do Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo portas, trazendo a sua graça, cuidando, meu Deus amado Pai, da dispensa, cuidando do trabalho, abrindo o Senhor Jesus Cristo e trazendo oportunidades, contratos, meu Deus, prosperidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, as 12 consolações do Espírito Santo de Deus sejam para com todos hoje, amanhã e para todos sempre. E toda a igreja diz? Amém. E toda a igreja diz? Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Dá um abraço no seu irmão. Declare uma palavra de vitória. E que você tenha uma semana mais que abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus.